Paz do Senhor, irmãos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Livro de Juízes, capítulo de número 16. A partir do verso de número 16. E logo após, queria que você segurasse esse texto e abrisse também, segurasse, em Cantares de Salomão, capítulo de número 5. Nós vamos ler também a partir do verso 1. Vamos ler primeiro Juízes e logo após Cantares de Salomão, capítulo 5. Você pode dizer amém, se você achou? Amém? Diz assim: E sucedeu que, importunando-a ela todos os dias com suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou de seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Cantares de Salomão, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Diz a noiva: Já despi as minhas vestes, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a mão sobre a porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas o meu amado já se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Deus bendito, essa é a tua palavra, Pai. Eu peço a tua misericórdia e a tua graça nessa noite, para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa ministrar em nossos corações, Pai. Da mesma forma que o Senhor falou comigo. Eu creio que nessa noite o teu Espírito terá liberdade, como sempre tem, Pai, para fazer aquilo que lhe apraz. Eu quero te bendizer
no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Você pode se assentar. O texto que nós lemos primeiro, o texto de Juízes, todos nós conhecemos muito bem a história de Sansão. É uma história muito linda. E quando nós vamos ler o livro de Juízes, nós vamos ler e nós vamos perceber que em momentos de aflição, o Senhor vinha, levantava um juiz, levantava um homem ou levantava uma mulher, que era o representante de Deus na terra, que julgava o povo no momento em que havia uma necessidade. O texto vai dizer para nós, lá no capítulo 14, que o Senhor, ele percebe que os filisteus estão assolando novamente a Israel. Ele está novamente perturbando o seu povo. Então o Senhor resolve levantar um homem diferente de outras vezes em que o Senhor olha para alguém, como olhou para Davi e disse: achei Davi, homem segundo o meu coração. Quando ele acha Sansão, quando ele vê Sansão, ele não vê com os olhos naturais, ele não percebe Sansão no meio de uma multidão. Na verdade, a história de Sansão, ela é pautada já no coração de Deus, porque com o corpo ainda uniforme, o Senhor já havia dito: eu vou levantar um homem, e esse homem que eu vou levantar, ele vai ser o libertador de Israel. Então Sansão, ele cresce, ele vai amadurecendo, e ele tem uma série de cuidados, por ser um nazireu de Deus, por ser um homem separado para a obra do Senhor. E dentre muitas coisas, que era o ofício para um nazireu: não beber bebida forte, não cortar o cabelo, não tocar em coisa imunda. Tinha uma série de coisas. E Sansão vai crescendo assim. E Sansão vai sendo instrumento de Deus. Sansão vai sendo aquele homem que Deus vai levantando, e ele vai crescendo, e ele vai percebendo que a força que ele tinha era uma força diferente. A força dele não provinha dos músculos, das academias, não provinha de bomba, não provinha de nada disso. Era o Espírito de Deus que se apossava de Sansão, e quando o Espírito de Deus pairava sobre a vida, entrava em Sansão, ele, com uma queixada de jumentos, ele matava 1000 homens, ele tinha uma força descomunal, porque o Espírito, ele habitava na vida daquele homem. E todas as vezes em que o Senhor usava, a palavra do Senhor, ela tem um detalhezinho, que diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Cada vez que Sansão era usado pelo Senhor, a palavra diz: e o Espírito de Deus estava sobre Sansão. E o Espírito de Deus era sobre Sansão. E o Espírito de Deus usou a Sansão. Depois, nós lemos um outro texto, Cantares de Salomão, capítulo 5. Vai contar a história entre o amado e a sua noiva, entre Salomão e a Sulamita. Um homem apaixonado por uma mulher, um homem que desejava muito por uma mulher, era sua amada. Nós sabemos que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, mas a Sulamita ele amava diferente, ele tinha um amor por ela, ele se declarava a ela, ele dava detalhes de como ela era. E o texto vai dizer para nós que numa determinada noite, essa Sulamita, ela estava deitada. Ela estava numa noite de sono. E de repente, deitada, acomodada, ela que tinha contato direto com o noivo, ela que podia com facilidade falar com o noivo, porque era o amado. Ela sabia que ele a amava mais do que as outras. Então ela sabia da facilidade do amor que um tinha pelo outro. E o texto vai dizer que numa noite
típica como a que nós estamos tendo hoje, uma chuva fina, um dia um pouco frio, o texto vai dizer que o amado bate na porta. E ela ouve o toque na porta, e ele diz: sou eu, o seu amado. Mas aí, a sulamita, deitada, ela fala: meu amor, eu já tirei as minhas roupas. Como eu tornarei a vestir? Eu já lavei os meus pés. Como é que eu vou tornar a sujar novamente? E ela vai fazendo uma cena. Ela vai fazendo uma novelinha, se eu posso utilizar dessa forma. Ela vai criando um modo com que o noivo, ele toma uma decisão. E ele, de tanto bater, ele toma uma decisão e ele fala assim: eu vou embora. Eu vou partir. E quando o noivo parte, quando o noivo sai, ela então decide se levantar. Sulamita decide se levantar e atender a porta. E quando ela chega na porta, o noivo não está mais lá. O noivo já tinha ido embora. Então ela entra em desespero. E o texto vai dizer para nós que ela entra pelas ruas, pelas praças, procurando o noivo, querendo saber onde está o noivo, onde está o meu amado. E ela pergunta aos guardas da cidade: vocês viram o meu amado? Eu não sei onde está o meu amado. Essa palavra nessa noite, de repente, não vai te servir. Mas quando eu cheguei em casa, e eu disse ao Espírito de Deus: Senhor, fala comigo. Fala aqui dentro do meu coração. Eu dobrei os meus joelhos no meio da sala e comecei a clamar ao Senhor. Comecei a falar com Ele. Mas havia um silêncio total. Havia na noite de ontem na minha sala um silêncio de Deus. E eu falei: Senhor, me dá uma palavra, porque eu preciso ministrar a tua igreja nessa noite. E o Senhor ministrou ao meu coração esse texto que nós acabamos de ler. E o Senhor falou comigo a seguinte coisa: quem é esse homem chamado Sansão? Quem é essa sulamita que está brincando, que está criando uma historinha para não conversar com o noivo, para não se aproximar do noivo? E o Senhor falou: essa pessoa é você. Essa pessoa é a minha igreja. Nós, irmãos, há muito tempo, somos chamados pelo Senhor, fomos levantados por Deus para pregar a sua palavra, para fazer a sua obra. Nós não valíamos nada. Mas um dia Ele nos chamou, nos limpou, nos lavou, e Ele falou: a partir de agora eu vou te usar. Você vai ser um instrumento na minha casa. Aí, o primeiro instante é que a gente está com a presença de Deus na nossa vida. E quando nós estamos com a presença de Deus na nossa vida, quando a palavra do Senhor está conosco, a gente prega, a gente ora, a gente é cheio de unção, a gente vai no monte, a gente vai na vigília, vai na consagração, porque a gente está cheio de Deus. Eu me lembro, assim que eu comecei a pregar, 14 para 15 anos, comecei a pregar, e eu lutava, sonhava em chegar num dia no culto e o pregador faltar. Eu ficava de espreita, eu ficava esperando. Quem é o pregador de hoje? Ah, não chegou, não chegou? Não chegou. Amém, pastor, amém? Porque o meu coração queria aquilo. O meu coração almejava por aquilo. Eu queria ser o pregador, eu queria estar ali, porque eu queria ser o instrumento de Deus. Mas aí o tempo vai passando, e a gente se torna um velho crente. E a gente acha que brincando com Deus, que fazendo um monte de coisa errada,
que, deixando de ouvir a voz do Senhor, a gente pode subir qualquer dia no altar, porque o Senhor vai nos usar. E a gente faz igual Sansão fez. A gente sobe no altar para pregar, para falar. A gente sobe no altar para ser profeta de Deus. E a gente sobe um dia. E quando a gente sobe naquele dia, Deus deu graça. Deus teve misericórdia. Você foi usado por Deus. Aí você vai falar assim, ufa, deu certo. Graças a Deus. Deus teve misericórdia de mim. Aí passa uma outra noite. Você vai pregar, você não leu a Bíblia, você não orou, não jejuou, você não fez nada. Mas aí você acha que quando chegar em cima do altar, não, Deus vai ter misericórdia de mim. Meu irmão, eu me lembro que logo no início de começar a pregar, eu começava a pedir livros e mais livros, e colocava em cima da minha cama, e lia livro em cima de livro, ia lendo, desfolhando, e passava a noite, madrugada. Mas agora a gente não precisa mais disso. Agora, nós não precisamos mais disso, porque afinal de contas nós somos pregadores, e nós já somos conhecidos, e nós já temos um nome a zelar. E agora, depois que nós temos um nome, já temos um nome a zelar, eu não vou mais em qualquer igreja, eu não subo mais em qualquer altar, porque depende do tamanho da igreja que eu vou, depende do lugar que eu vou, depende do número de pessoas que vai estar, depende da oferta que vão me dar. Alguém me disse, qual é o seu sonho? Você quer pregar onde? Eu disse, o meu sonho é pregar. Não importa onde, não importa em que lugar, não importa para a quantidade de pessoas que é. Algum dia, o pastor disse para mim, eu sonhava com esse dia. Davi, tem uma congregação que você vai assumir. E eu disse, amém. Não sabia para onde era. Quando nós chegamos lá, o Senhor foi abençoando. A igreja foi crescendo, a igreja foi multiplicando, e algum dia, um pastor chegou para cima de mim, e apontou e falou assim, ó, o trabalho que você está fazendo aqui, pode ficar tranquilo que o pastor vai ver, ele vai te colocar num lugar melhor. E eu fiquei perguntando, para mim mesmo, onde é o lugar melhor? Se o melhor lugar para estar é o centro da vontade de Deus. Não importa o tamanho da igreja que você está ministrando, não importa o tamanho do grupo que você está liderando, não importa as pessoas que estão ao seu cuidado, seja você um jabezão, ou seja você um simples cuidador de um campo de lentilha, saiba de uma coisa, a presença de Deus, ela precisa estar sobre a sua vida dia após dia, porque um dia, você pode acordar do seu sonho, e você dizer, Espírito, vem sobre mim. E quando você vai perceber, o Espírito não está mais sobre a sua vida. Quando nós vamos perceber, o Espírito já se foi. Sansão, quando ele olhou para a vida dele, brincando. O problema, você tem que me amarrar com 7 cordas novas. Você tem que me amarrar, tem que fazer tem que terrar o meu cabelo, tem que fazer 7 tranças. Brincando. Nós estamos brincando. Antigamente era um sonho. Antigamente para nós era um sonho. Hoje a gente já está brincando. Hoje já não está mais valendo a pena. Para onde? Com o quê? Em que circunstância? Eu só vou se um carro parar na minha porta. Eu só vou se for em tal lugar. O Espírito de Deus, Ele está ministrando nessa noite aos nossos corações, dizendo, lembra-te da onde caíste. Lembra-te da onde você caiu e se levanta novamente. Lembra como é que foi o começo? Lembra como foi? Está aqui um dos meus pastores, pastor Erdílio Ribeiro. Pergunta como é que era. Tinha oração, 7 horas da manhã, antes da escola bíblica dominical. Antes de começar, muitas vezes, ele passava, nós morávamos perto, me dava uma carona, só estava ele. E eu e ele orávamos o dia inteiro. Saía, nós íamos
depois da escola dominical, só estava nós dois orando. Só nós dois. Muitas vezes. Aprendi muito com esse homem de Deus. A orar, a buscar o Senhor. Mas hoje você já tem carteirinha. Hoje você já tem carteirinha, irmão. E essa carteirinha já te basta. Essa carteirinha já é o suficiente para você. Você não precisa mais de unção, você não precisa de graça, você não precisa mais de jejum, você não precisa mais se dobrar, você não precisa mais se jogar ao chão. Não precisa, porque você já tem. E quando nós temos, a palavra diz que aos que se humilham, Ele exalta. Mas aqueles que se exaltam, Ele humilha. Eu ouvi a voz do meu amado. O texto diz que a sulamita, ela ouve a voz. Ela sabe quem é que está falando. Ela conhece, porque ela tem intimidade com ele. É como no início de relacionamento, no início do casamento. É bombom para cá, é flores para lá, é te amo, é desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Você está apaixonado. Você está apaixonado. Você quer. Eu me lembro, eu trabalhava na Plus Vita. Pegava 4 horas da manhã, irmãos. 4 horas. Saía 3 horas da tarde. 3, 4 horas. Dependendo da rota, eu ficava até 6. Mas eu estava noivo. E quando você está noivo, quando você está apaixonado, irmãos, você não tem sono, você não quer saber de nada. Eu morava aqui em Ramos, ela morava em Benfica. Eu pegava, ia correndo lá. Veio fazer o quê? Essa hora. Dá um beijo. Dava um beijo. Tchau. Tô indo embora. Sabe por quê? Porque é o começo. Você está apaixonado. Está apaixonado. Você quer muito. Mas passa um tempo, a noiva, ela começa a dizer, não, amado. Não, eu já tirei a minha roupa. Como eu vou tornar a vestir novamente? Meu amado, eu já lavei os meus pés. Como eu vou sair aí de novo, vou sujar meus pés? Me deixa aqui mesmo. Aí ela faz a brincadeirinha dela. Aí depois ela corre. Amado. E vai abrir a porta. E quando ela percebe, ele já tinha ido embora. E quando nós percebemos, e quando nós nos atentamos, irmão, a situação já inverteu toda. A situação já mudou toda. As coisas já não estão mais como a gente pensava que estaria. Quando a gente começa, a gente fica com ímpeto, com fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo é graça, tudo é glória. Nós colocamos uma oração na nossa congregação. Antes de qualquer culto. Culto das crianças, tem oração. Culto das irmãs, tem oração. Adolescente, tem oração. Hoje é festividade, tem oração. Todo culto nós começamos com oração, porque nós entendemos que se o Senhor, Ele estiver no controle, a presença dEle vai ser real naquele lugar. Mas não precisa mais orar. Mas não precisa mais. Irmãos, nós fazemos a nossa agendinha. E aí quando a gente faz a agenda, tem aquela palavra. Aí, alguém nos chama para pregar. Eu me lembro, eu não vou dizer o nome do pastor, né? Mas eu era de uma congregação, e daí, um determinado pastor, convidado para pregar, aí ele chegou, sentou do lado do meu pastor, e disse assim, pastor, eu já preguei aquela de Josafá? Como é? O pastor falou, não, rapaz, eu estou entregando o santo, ó. O jeito, né? O jeito de quem é. Rapaz, tu não me perguntou isso. Não, pastor, é só para saber se eu já preguei aquela de Josafá aqui, porque
Eu não estou lembrado. Aí foi passando, foi passando. Ele falou, meu irmão, nunca mais tu faz isso na tua vida. Tu nunca. A gente está com receita de bolo, irmão. A gente não quer mais dobrar o joelho, não quer mais clamar, Senhor, me dá, me dá, me dá, porque a gente já tem a receita. A gente já tem a receita. Pega 2 ovos, bate, não sei o que, bota manteiga. E aí, clamar não, buscar dobrar o joelho. Ah, Senhor, me dá, me. A gente não quer mais, porque já tem o livrinho de receita, tudo preparado. É só abrir e falar, perguntar, saber. Ah, isso já passou. Ou então, a gente vai para a internet. Procura na internet quem é o pregador da época, quem é o pregadorzão, quem é o que está com a palavra, aquela palavra que explode, aquela palavra que estoura. Aí você olha, que palavra boa, vou começar a anotar e tal. Aí, não que a gente não ouça a palavra e não retenha alguma coisa e repasse, não, mas a gente replica. A gente replica até o sal dos irmãos com a paz do Senhor. A gente está repetindo o jeito como a pessoa faz, como a pessoa fala. Sabe por quê? Porque o amado já foi embora. E agora a gente tem que correr atrás dele para dizer, amado, volta, porque eu ainda estou enferma de amor, ainda estou apaixonada por você, ainda te quero por perto, meu amado. Eu quero que esse amor, ele se renove sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite. Eu quero que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que queimou lá no início, quando você se dobrava, ele volte a queimar no teu coração, ele volte a arder dentro do teu peito, e que você ame, não o lugar que você está, mas você ame quem te colocou no lugar que você está. Cadê o meu amado? Onde está o meu amado? Ah, meu amado, eu estou enferma de amor. Eu quero que você volte. Eu quero que você volte. Eu quero te abraçar. Guarda, se vocês verem o meu amado por aí, diga para ele que eu amo. Diga para ele que eu quero ele perto de mim. Diga para ele que eu quero que ele volte. Nós queremos o amado. Nós queremos a nossa comunhão com o amado. Mas essa comunhão, ela é uma comunhão de acordo com a minha necessidade. Ela é de acordo com o que é conveniente para mim. Com o que vai fazer chamar a atenção ou não. Se for oração, meia-noite, o negócio estreita. Se for consagração, 6 da manhã, matutino, o negócio estreita. Aí a gente acaba ouvindo, rapaz, você pode ir lá pregar? Onde que é? Lá no... Tem um rapaz que está começando agora, anota o telefone dele aí, esse menino está começando agora, chama ele. Chama esse menino é bom, está começando agora. Ele é bom, ele pregou lá na igreja, ele é bom, ele está começando, você vai gostar dele. Mas na festividade, na festividade, que hora que começa a palavra? Ah, vou te passar umas 8h30, 8h20 eu chego. Cara de profeta, roupa de profeta. Aí anda, peito estufado. Aí tu pensa assim, cheio de Deus, cheio da graça de Deus, cheio de unção, sai e prega muito. Mas quando você vai ver, o amado já foi embora há muito tempo. O amado já não está ali há muito tempo. Mas o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, o que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite, é que nós temos que lembrar de onde nós caímos. Nós temos que lembrar aonde foi que nós paramos. Nós temos que lembrar aonde foi onde que cresceu a nossa soberba. Nós temos que nos lembrar que dia que eu deixei de aceitar aquilo que Deus tinha para a minha vida, porque eu queria algo que chamasse mais atenção. Como é que é, irmãos? Que Deus é esse?
Que Deus que se submete a mim. Que Deus que faz o que eu quero. O Deus que eu conheço é o Deus que quebra o vaso, amassa e torna a fazer um vaso novo. Se você está aqui essa noite e você acha que você é alguma coisa, entenda que o Senhor está dizendo: eu já fui embora há muito tempo, porque aqueles que pensam que não são, eu refaço de novo. Nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, eu quero que você tome posse dessa palavra. Eu quero que você se aproprie dessa palavra e saiba de uma coisa: você é um instrumento sim, mas enquanto o Espírito estiver sobre a sua vida, enquanto Deus estiver sobre você, enquanto o Senhor quiser te usar. Nós temos o tema do ano, tem aí para colocar? Tem aí o slogan do ano? Tem alguém lá atrás? Tem? Tem? Isso. Vamos ler junto? O que é que diz? Pare, pergunte. Pare, pergunte e ande no caminho. Sabe qual é a situação? O pastor fazia sempre menção disso, desde a pesqueira. E eu me lembro sempre da mesma história. Jimmy Swaggart, no altar da sua igreja, ele olha e vê diversos pastores, diversos homens. Mas ele se achava tão bom, e ele se achava tão capaz, tão cheio de Deus, que quando ele olhava para trás, ele dizia assim: fulano, o que ele vai ter de Deus para me dar? Ciclano, qual o conselho que ele pode fazer? Bertrano, como é que vai ser? Ele vai orar por mim? Não, aqui só tem pessoas inferiores a mim. Ninguém é bom, capaz para me dar um conselho. Mas o Senhor está dizendo para nós: pare, hoje é dia de parar e perguntar para o Senhor: Senhor, eu estou no caminho bom? Eu estou fazendo aquilo que te agrada? Essa é a verdade para a minha vida? Senhor, eu vou continuar. Às vezes nós estamos acelerados, irmão. Às vezes nós estamos andando a 1000 por hora. Prega aqui, prega ali, vai lá, vai aqui, sobe, vai, faz um monte de coisa. E a gente pensa assim: Deus está comigo, Deus está me usando. O convite vem, o telefone toca, pregadores e tal. Você está dirigindo congregação, você está fazendo, você está envolvido em muita coisa, você está no meio de muita coisa, mas não para e não ouve mais a voz do Senhor. Essa noite, eu quero ser instrumento de Deus. Eu quero ser porta-voz do Senhor para dizer para você: para um pouco, para ouvir a voz do Espírito Santo que está dizendo para mim e para você: é tempo de escutar o que o Espírito está dizendo à sua igreja nesta noite. Deus me usava. Naquela época, naquele tempo. O tempo é esse, a hora é agora, e o instrumento que Deus quer usar sou eu e é você. Então, pare, pergunte e ande no bom caminho. Porque não basta andar no caminho, tem que ser no bom. Às vezes a gente está andando e a gente começa a se unir, muitas vezes, com outras pessoas. E quando a gente ouve outras pessoas, a gente quer andar no mesmo jeito deles. Quer andar no jeito deles. Quer andar nos mesmos passos. Quer fazer o que aquela pessoa faz. Quer ter o mesmo trimelique que a outra pessoa tem. Quer mancar igual a outra pessoa manca. Quer fazer. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: você é você. E o Senhor quer usar você na sua individualidade. Ele quer que você seja um instrumento, pequeno ou grande, alto ou não. Eu não sei se você é novo, eu não sei qual é a sua idade, mas eu sei de uma coisa: o Espírito está dizendo para mim e para você. O Espírito Santo do Senhor está dizendo para a sua igreja nessa noite: quem tem ouvidos para ouvir, eu vou novamente, vou me levantar como antes. Eu vou me levantar como eu era antes. E eu vou
E aí você prega, e você grita, e você faz, e você... E aí você pensa assim, o povo não está com nada hoje, né? Cadê o pastor Paulo César? O povo não está nada, né, pastor? Animado, Deus envia, cantando animado. Mas o povo tá desanimado. Não adianta ser animado. Às vezes você é animadinho. Às vezes você é teólogo, é bacharel, é mestrado, é doutorado. Às vezes você sabe falar, eu não sei. Mas só basta uma coisa, só está faltando uma coisa. O que está faltando é a presença de Deus sobre a nossa vida. Uma vez, eu estava conversando com a nossa irmã, Sara Cavalcante. Foi minha professora no seminário. E eu fiz uma pergunta para ela, porque sempre a admirei. E eu disse assim, mas Sara, quem a senhora gosta de ouvir? E ela rapidamente falou, eu gosto de ouvir o meu pastor. Porque é dele que vem a palavra que eu preciso ouvir. E eu, uau, rápido, direto. E eu falei assim, teve uma palavra que mexeu com a senhora? Ela teve, Davi. Eu fui fazer uma visita num sítio. Um lugar muito paupérrimo. E quando cheguei lá, na hora do culto, disseram assim, eu não vou lembrar o nome exatamente, mas vou colocar aqui como Seu João. Estamos esperando o Seu João. E o pessoal está dizendo, cantando e tal. E o Seu João chega. Aquela veste de fazenda, blusão, calça jeans. E ele começa a pregar. E aquele homem, quem está dizendo? Irmã Sara Cavalcante. Ela falou, Davi, eu nunca vi tanta graça de Deus como naquela noite. Sabe o que é, irmãos? Sabe o que é? Não é o curso. Não é que o curso não seja bom. Não é que o estudo não seja bom. Mas às vezes a gente quer ser tão eloquente. E quem é o público que vai me ouvir? Eu me lembro uma vez também que o pastor disse assim, que chegou um pregador e disse assim, será que o povo vai me entender? Eu sou tão catedrático, sou tão cheio de... Será que o povo vai me entender? Será que vão alcançar a minha mente? Se você for espiritual, todo mundo vai alcançar. Se você falar coisa do Espírito, todo mundo vai entender. Alguém sabe a linguagem aqui do glória a Deus, do aleluia? Alguém sabe? Alguém sabe como é que dá glória a Deus e aleluia? Alguém sabe como levanta as mãos aqui para adorar? O que o Senhor quer na sua igreja é um povo que o adora em espírito e em verdade. O que o Senhor quer da sua igreja é alguém que entenda do seu espírito, é alguém que ouça a voz dele. E quando é requisitado, ele diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou teu servo, eu sou teu ungido, eu sou aquele que o Senhor pode usar. E nessa noite, o Senhor conta comigo, conta com você, conta com você, conta com você, conta com você que levantou a mão, conta com você que é novo convertido, Ele conta com você, Ele conta com a sua igreja, Ele conta conosco. Eu ouvi a voz do meu amado, e o meu coração estremeceu. Esse estremeceu, ele tem que permanecer na nossa vida. Permanecer na nossa vida. Passa 2 anos, passa 10 anos, passa 20 anos, e eu tenho que ficar. Eu olho para minha esposa, vamos fazer agora, semana que vem, 9 anos de casado. E eu olho para ela todo dia com a mesma paixão. Eu olho para ela amando todos os dias, todos os dias. Eu quero que você olhe para Deus todos os dias e diga, Senhor, eu te amo. Senhor, a tua presença é o que me importa. Senhor, é a tua graça que me envolve. Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso viver sem a tua presença. Eu quero continuar ouvindo a voz do meu amado. Eu não sei se por alguma causa, razão ou circunstância, você parou no meio do caminho. Eu não sei se as situações da vida, se as adversidades te fizeram parar, mas o Senhor está dizendo nessa noite, o amado está dizendo nessa noite, eu estou aqui, eu quero ser encontrado por você nessa noite. O amado quer ser encontrado por ti nessa noite.